Então, a gente entende, assim, porque se a gente pensar na questão do refis, de uma forma geral, só não em nível estadual, mas em nível federal também, já virou um vício. Porque se a gente pensar bem assim, às vezes quando um empresário ele se aperta, ele deixa de pagar os impostos, porque aí ele pode usar esse dinheiro para outras coisas, que ele não vai ter que lançar mão de empréstimo, nem nada, etc. E já fica esperando o refis, que é, né, de juros baixos, parcelamento, etc. Entendemos que agora nós estamos numa situação especial, que é essa questão advinda da pandemia. E que então, nesse momento, qualquer situação para ajudar, né, sobretudo os pequenos e microempresários, é fundamental. Mas que muita gente se aproveita porque já fica esperando o refis, e isso já se tornou um vício no país, tanto em nível federal quanto nos estados. Agora, deputado Gandini, é claro que não dá, é só uma questão que o governo precisa... Não, está em discussão ainda. O governo precisa pensar numa outra questão, deputado Marco Garcia, o senhor que é vice-líder, que é a questão de que aqueles que já estão com dívida ativa, etc., e com dívidas junto ao Estado, e que esse processo já está correndo, tem as despesas advocatícias dos procuradores do Estado, que se eu não me engano, se chama... honorários de sucumbência. Obrigado, deputada Janete. Então, por exemplo, eu tenho um caso concreto de um microempresário lá de Santa Maria de Jetibá. O que ele tem que pagar, porque assim, o refis é parcelado, mas esse dinheiro não é. Então, por exemplo, ele, para fazer o refis, ele tem que pagar cerca de R$30 mil. Para um microempresário, isso é muito dinheiro. Ou seja, o refis está sendo feito, mas ele não terá condição de pagar os honorários de sucumbência. Então, quando se faz um refis, deveria se pensar sobretudo nos microempresários, aqueles que realmente entraram, né, numa situação de dificuldade, e como parcelar ou reduzir esses honorários. Porque, assim, para mim já é um absurdo que tem esses honorários, né? Porque, assim, os funcionários do Estado são pagos para isso. E aí, além de ter o seu salário, eles ainda recebem como se estivessem trabalhando particularmente. É uma coisa que, sinceramente, eu jamais entendi, deputado Marquinhos. Por que uma pessoa que é funcionária do Estado, que foi contratada para isso, que se passou num concurso para fazer um determinado trabalho, depois ela recebe honorário de sucumbência. Então é uma coisa, deputado Dari, deputado Eric, é uma coisa que precisa ser repensada, porque esses honorários de sucumbência são altíssimos. E para o pequeno e microempresário fica inviável. Então, assim, muitos microempresários não poderão aderir a isso aqui, porque não terão como pagar os honorários de sucumbência, né? Isso é uma coisa que precisa ser urgentemente pensada e que, obviamente, o projeto do governo não contempla isso, né? É a dívida propriamente dita dessas pessoas junto ao Estado, mas os honorários não estão aí incluídos. Muito obrigado, deputado Gandini.